Muito bom dia para você, 8 horas mais 6 minutos, 8 e 6 da manhã desta segunda-feira, hoje 2 de março de 2015. Temperatura de 25 graus 3 décimos. Quando eu cheguei para a rádio tinha uma ventania lá fora e a previsão de chuva para tempo instável, na verdade. Não é previsão de chuva, mas poderemos ter pancadas de chuva ao longo do período nesse início de semana e também início do mês de março. Como já comentávamos na semana passada, na entrevista com o diretor da escola Teobaldo Close, estamos abrindo também as portas aqui da nossa emissora para receber, assim como os diretores e professores das escolas do nosso município e de todo o estado recebem os alunos, nós também recebemos esses diretores para conversar um pouco sobre as perspectivas para o ano de 2015. E quem está conosco hoje é a diretora da Escola Municipal, professor Alfredo Schneider, a Karine Scholz. Diretora, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Estar aqui presente com vocês e espero também fazer algumas colocações a acrescentar, agregar algum significado aí nessa retrospectiva que vocês estão fazendo nessa caminhada. Exatamente, falando em retrospectiva, lhe parabenizar aqui no ar, a gente já falava sobre fora do ar, falando desse material que vocês fizeram, né? Acho que é sempre importante que o trabalho bem feito seja demonstrado para a comunidade, para nós aqui, quando recebemos um trabalho muito bem feito, falando justamente da retrospectiva de 2014, né? Sempre é importante que o trabalho seja demonstrado para a comunidade. Isso. No ano passado a gente fez a primeira retrospectiva em forma de um jornal de informes e nessa retrospectiva a gente justamente quis abranger assuntos pedagógicos que englobassem turmas desde a educação infantil até o último ano que a gente atinge, né, que é o 9º ano, ano passado, 8ª série. Por que a gente fez esse jornal de informe? Porque muitos pais não têm conhecimento do trabalho que é desenvolvido na escola, porque muitas vezes têm um filho só em alguma série específica e acompanham aquele filho. E assim eles puderam ter uma visão mais geral do trabalho da escola como um todo, né? E a gente teve, assim, uma resposta muito positiva. Acredito que a gente nesse ano vai fazer outro jornal de informe com a retrospectiva 2015. Tomara que a gente tenha tantos projetos e ainda mais, né? Com certeza. Eu tive a oportunidade de acompanhar no final do ano o evento de Natal, né? A comunidade abraça a escola, isso é sempre importante, né? O evento estava cheio de pais e da comunidade de Teutônia em geral, né, diretora? Isso. A nossa característica, assim, enquanto escola, é de ter uma comunidade muito ativa. O nosso círculo de pais e mestres é muito ativo, assim, em festas, em eventos, né? O que também nos traz, assim, um recurso financeiro muito bom que a gente pode também estar investindo, né? Como a gente também mostrou no jornal do ano passado, né? Então, de um modo bem geral, a comunidade do bairro Teutônia, né, acolhe muito bem a escola, né, e procura auxiliar também muito bem. Bacana. E o ano de 2015, que começou oficialmente com os alunos, começou segunda-feira passada, né, diretora? Isso. Os alunos retornaram na segunda, os profs já tinham retornado no dia 18, quando a gente iniciou com reuniões pedagógicas de planejamento, e a equipe diretiva já tinha retornado antes, no início de fevereiro. Qual é a expectativa? O número de alunos chegou a mexer alguma coisa nesse sentido? Aumentou, diminuiu? Sim, a gente encerrou o ano com 390 alunos e a gente está hoje com 418 alunos matriculados. Então teve um aumento de 30 alunos. Praticamente uma turma, assim, no caso, não sei como é a divisão das turmas, mas praticamente uma turma a mais de alunos, o acréscimo. Na verdade, assim, não aumentou o número de turmas, mas aumentou o número de alunos em algumas turmas. Projetos para serem desenvolvidos, que vocês já comentaram entre professores. Como começa o ano, qual é a expectativa para o ano de 2015? Bom, assim, a gente tem alguns projetos piloto que a gente já planejou, então, né, vários outros vão surgindo ao longo do ano também, né, dentro das turmas, de acordo com as necessidades, mas, assim, alguns maiores que a gente vai ter é o de solidariedade, que a gente começou no ano passado com o Lar Trindade de Boa Vista Fundos, e era uma solicitação dos pais que a gente incentivasse o voluntariado entre os alunos, e foi muito legal, a gente teve várias ações lá, e a gente não definiu se vai continuar com o Lar Trindade, mas a gente vai ter um projeto grande de solidariedade. E outro também que a gente vai desenvolver esse ano é voltado à questão ambiental. Nós temos dentro do nosso pátio, na escola, uma área de reserva ambiental, o Bioverde. A gente quer dar uma remodelada nesse espaço, que tem inclusive uma sala de aula.
E a gente quer também aproveitar e esse ano, se possível, construir algumas cisternas para reutilização da água. Nós temos uma cisterna, foi construída no ano de 2010, se não me falha a memória, com pneus, né? E a gente quer fazer mais algumas cisternas para a reutilização dessa água. Seriam, assim, 2 projetos que seriam de ordem prática, né? Além do projeto que a gente tem de escola de paz, que a gente quer fazer com 2 turmas em específico, onde a gente geralmente tem, assim, um maior número de problemas em relação à infrequência ou a desmotivação em relação aos estudos, né, que a gente vai chamar então a escola de pais, que a gente quer trazer os pais mensalmente para a escola, para fazer debates, atividades, e enfim, vários outros projetos menores assim, né, mas assim, esses 3 são os pilotos que a gente viu agora no início desse ano. Né? Mais do que nunca a gente sabe, eu sempre aproveito quando tem alguém ligado à educação aqui no nosso programa para falar de um âmbito geral da educação, e o que se percebe justamente é isso, né, diretora? Se a gente for olhar quando eu fiz o meu ensino fundamental, especialmente o fundamental, nós tínhamos aquelas matérias que eram tratadas, ou seja, se distribuía o conteúdo, né? E hoje a senhora acabou de falar desse projeto que envolve comunidade, projeto de solidariedade, projeto ambiental, ou seja, essa importância da educação fora das paredes da sala de aula parece que cresce na educação no nosso país, que ainda engatinha nesse setor, né, diretora? Se a gente considerar o ensino hoje, né, a gente tem que ter uma visão de que as matérias hoje todas elas são interdisciplinares e transdisciplinares, então a gente não pode mais trabalhar um conteúdo específico de uma forma muito isolada, né? Claro que sim, em alguns casos tem conteúdos, sim, matemática, sim, química, física, onde nem tudo também pode ser ligado a assuntos maiores, mas de um modo geral a gente procura sempre trabalhar dentro de projetos, né? Até porque uma das principais metas de quem passa uma vida estudando é prestar um vestibular, e essas mudanças que o Enem acabou proporcionando também, ou seja, parece que caminhamos de fato por uma educação que abrange a comunidade em geral. Ontem nós comentávamos fora do ar, eu lhe perguntava se tinha assistido o Fantástico e não teve a oportunidade, mas uma matéria grande sobre educação. Eu acho que é um momento bacana do Brasil de falarmos sobre esse setor da nossa comunidade. E o principal agente que desmotiva as professoras era a questão da disciplina, né? Manter a disciplina na sala de aula era a principal barreira das professoras e professores hoje em dia. Nós aqui temos também essa visão, temos essa problemática da disciplina ser o principal entrave nesse processo educacional. Sim, eu acho que com certeza, eu acho que a indisciplina, né, na sala de aula é o que mais prejudica a toda a classe, a todo o grupo, né? Não só os alunos indisciplinados, mas os demais também, e o trabalho do professor em consequência também, né? E a gente não tem respostas para isso, né? A gente está sempre buscando outras alternativas, outras formas, né? E eu acredito que não existe uma escola onde todas as turmas sejam totalmente disciplinadas, né? Então, assim como na minha, tem várias outras escolas também devem ter. E eu acho que justamente por as crianças virem de famílias tão diferentes hoje em dia, com valores tão diferentes, referências tão diferentes, que a gente nessa diversidade ainda está tentando achar um rumo, né? O que a gente sabe hoje é que muito da afetividade precisa estar no trabalho, né? Que não é como anos atrás em que se ia para a sala e só se ensinava, ó, abre o livro, faz isso, faz aquilo, não funciona mais. E também de que o conteúdo tem que ter um significado, né? Porque os alunos são mais questionadores, eles não são como era há 50, 60 anos atrás, em que o professor era o dono da palavra e os alunos aceitavam pacificamente Trazem tudo. isso de fora, né? Trazem da família, trazem da internet, trazem da televisão, né? E vários conhecimentos que de repente a gente queira trabalhar na sala, talvez também não tenham mais tanto significado como tinha muitos anos atrás, porque os alunos já dominam, né? Não vou dizer mais que os professores, mas dominam de forma muito bem. Né? Ao mesmo tempo que esse era o fator desmotivador, me chamou muita atenção, me deixou assim com um sentimento bacana, o que é o fator que mais motiva. E 72% dos professores falavam justamente de participar desse processo em cada aluno, ou seja, o prazer em saber o que um professor agrega
na vida do estudante. Eu acho que esse que foi citado pelos professores que participaram da pesquisa. Esse continua sendo, esse é o mesmo fator. Se eu for perguntar para minha tia que se aposentou como professora, que dá aula há mais de 50 anos, esse parece ser o mesmo fator motivador, né? Ou seja, contribuir nesse processo educacional, saber da importância que vocês ensinaram algo. Esse de fato continua sendo passando de gerações para gerações? Eu acredito que sim. Acho que quem está na profissão do magistério não é por um acaso, né? Eu acho que a gente tem, sim uma profissão, mas é também uma missão que a gente tem, né? E a gente tem o poder de ajudar e de transformar muitas realidades, né? Então, é a partir da educação que o sujeito se promove. Eu acredito nisso, né? E eu acho que o professor tem sim o seu papel de importância e, como eu trouxe, eu acho que a reportagem é isso que faz muita gente ainda permanecer no magistério, né? Porque realmente sabe que faz a diferença. Exatamente. Muito bem, diretora Karina Scholz, que possamos ter todos um ano aí repleto de projetos, né? Quem sabe final do ano que vem, final desse ano, nós tenhamos a retrospectiva de 2015, trazendo ainda mais trabalhos. A gente vê, esse folder foi distribuído para o jornalzinho, foi distribuído para os pais, para a comunidade. Uhum. É um jornalzinho não, né? Um jornal com fotos, um material gráfico muito bem montado pela escola. Então que possamos todos ter um ótimo ano de 2015, de muitos projetos e muitas realizações e sucesso na escola Alfredo Schneider. Obrigado pela sua participação aqui conosco, tenha uma boa semana. Obrigada, eu que agradeço o convite. 8h18, nós vamos ao intervalo, é isso aí, um intervalo exatamente. Na sequência, as informações finais de hoje do primeiro jornal. 25 graus e a temperatura, tempo é bom em Languiruta, Teutônia. Intervalo, na sequência, as informações finais de hoje.